campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus amigos. Estamos aqui novamente para dar continuidade ao livro Nosso Lar, pela psicografia do nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Saúdo os companheiros, irmãos do Grupo Espírita Francisco Xavier, e os simpatizantes também que têm acompanhado, os nossos trabalhos do canal. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 19, mas antes eu gostaria de lembrar, os 2 capítulos que foram lidos na última vez. O capítulo 17 tem o título de Em Casa de Lísias. Lísias levou, o André Luiz para passar uma temporada com a sua família. E Dona Laura, muito querida, a mãe de Lísias, já começou a conversar muito com ele, já dar umas explicações, sobre o trabalho que é feito no nosso lar, sobre o trabalho que ela faz também, muito lindo. E os comentários dela, que ela aconselhou muito ele, que ele tivesse, muito atento, porque os intervalos das experiências carnais trazem muito aprendizado para quem quer aprender, E ele estava muito assim eufórico para aprender as coisas, a gente sabe, Então foi muito bonito, esse trabalho dos 2 conversando. E ela falou muito, dando explicações de como se vive no nosso lar, E o capítulo 18, que tem o título Alimento das Almas, ela falou muito sobre o amor, principalmente o amor entre as famílias, Ela falou do amor dos casais, E que o amor é que faz equilíbrio, Numa família, o equilíbrio se torna mais forte por causa das relações afetivas, com muito carinho, com muito amor. Então, muito bonito esse comentário dela. Então, agora nós vamos iniciar a leitura da Jovem Desencarnada, capítulo 19, Sua neta não vem à mesa para as refeições? Perguntei à dona da casa, ensaiando palestra mais íntima. Por enquanto, alimenta-se a sós, esclareceu dona Laura. A tolinha continua nervosa, abatida. Aqui não trazemos à mesa qualquer pessoa que se manifeste perturbada ou desgostosa. A neurastenia e a inquietação emitem fluidos pesados e venenosos que se misturam automaticamente às substâncias alimentares. Olha só que aviso, que coisa bem linda que ela está esclarecendo, porque é uma realidade. A gente nem deve sentar na mesa quando está contrariado, tem que esperar passar um pouquinho, E outra questão é aquela questão das nossas conversas nas refeições. A gente tem que ter muito cuidado. Aquela brincadeira que se diz é hora de lavar a roupa suja, não é a hora de lavar. Não. O almoço, a janta, a reunião familiar na mesa tem que ser uma coisa muito tranquila, muita calma, porque muitas vezes nós saímos da mesa e daqui a pouquinho começamos a ter problemas gástricos, a gente até se questiona, o que será que eu comi que não me fez bem? E não é o que a gente comeu. O próprio Cristo, no Evangelho, diz que não é o que entra pela boca que faz mal, é o que sai da boca. Então foi uma grande lição que o nosso mestre nos passou. E aqui está a confirmação, Muito interessante essa parte. Muito lindo mesmo, Vamos continuar. Minha neta demorou-se no umbral 15 dias, em forte sonolência, assistida por nós. Deveria ingressar nos pavilhões hospitalares, mas afinal veio submeter-se aos meus cuidados diretos. Manifestei desejo de visitar a recém-chegada do planeta. Seria muito interessante ouvi-la. Há quanto tempo estava sem notícias da existência comum?
A senhora Laura não se fez de rogada quando lhe dei a conhecer meu desejo. A netinha, né? Sempre a vozinha, né? Também uma vozinha abençoada, né? Isso é lindo, não vai? As mães e agora as vós, que está mostrando um exemplo, né? Que cuidam dos seus afetos. Demandamos um quarto confortável e muito amplo. Uma jovem muito pálida repousava em cômoda poltrona. Surpreendeu-se vivamente ao me ver. Este amigo, Heloísa, explicou a genitora de Lísias, indicando-me, é um irmão nosso que voltou da esfera física há pouco tempo. A moça fitou-me curiosa, embora os olhos perdidos nas fundas olheiras traduziam grande esforço para concentrar a atenção. Cumprimentou-me, esboçando vago sorriso, dando-me eu a conhecer por minha vez. Deve estar cansado, observei. Antes, porém, que ela respondesse, adiantou-se a senhora Laura, procurando subtraí-la a esforços difíceis. Heloísa tem estado inquieta, aflita. Em parte, justifica-se, a tuberculose foi longa e deixou-lhe traços profundos. Entretanto, não se pode prescindir a tempo algum do otimismo e da coragem. Vi a jovem arregalar os olhos muito negros, como a reter o pranto, mas em vão. O tórax começou a far-lhe violentamente e, colando o lenço no rosto, não conseguiu conter soluços angustiosos. Tolinha, disse a meiga senhora abraçando-a, é necessário reagir contra isso. Essas impressões são os resultados da educação religiosa deficiente, nada mais. Sabes que a tua mãe não se demorará e que não podes contar com a fidelidade do noivo, de que de modo algum está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Ele ainda está longe do espírito sublime do amor iluminado. Naturalmente, desposará outra e deves habituar-te a esta convicção. Nem seria justo exigir-lhe a vinda brusca. Sorrindo maternalmente, a senhora Laura acrescentou: admiramos que viesse, forçando a lei. Não seria mais duro o sofrimento? Não pagarias caro a cooperação que houvestes desenvolvido nesse particular? Não te faltarão amizades carinhosas, nem colaboração fraternal para que te equilibres aqui. E se amas, de fato, o rapaz, deves procurar harmonia para beneficiá-lo mais tarde. Além disso, tua mãe não tarda a chegar. Penalizou-me o pranto copioso da jovem. Procurei estabelecer novo rumo à conversação, tentando subtraí-la à crise de lágrimas. De onde vem você, Heloísa? Interroguei. A mãe de Lísias, agora calada, parecia igualmente desejosa de vê-la desembaraçar-se. Após longos instantes em que enxugava os olhos lagrimosos, a moça respondeu: do Rio de Janeiro. Mas não deve chorar assim, objetei. Você é muito feliz, desencarnou há poucos dias, está aqui com seus parentes e não conheceu tempestades na grande viagem. Ela pareceu reanimar-se, falando mais clara. Não imagina, porém, quanto tenho sofrido. 8 meses de luta com a tuberculose, não obstante aos tratamentos. A mágoa de haver transmitido a moléstia à minha carinhosa mãe. Além disso, o que padeceu por minha causa o pobre noivo é inenarrável. Ora, não diga isso, observou a senhora Laura a sorrir. Na terra temos sempre a ilusão de que não há dor maior que a nossa. Pura cegueira. Há milhões de criaturas afrontando situações verdadeiramente cruéis comparadas às nossas experiências. E é verdade, né? A gente, às vezes, acha que a nossa dor é a maior que pode existir e esquece, às vezes, de olhar para os lados e ver que tantas pessoas sofrem, né? Muito mais com problemas seríssimos, né? E aqui está a dona Laura explicando bem isso, né?
Arnaldo, porém, vovó, ficou sem consolo, desesperado. Tudo isso dá para pensar, acentuou contrafeita. E acredita sinceramente nessa impressão? Perguntou a matrona com inflexão de carinho. Observei teu ex-noivo diversas vezes no curso da tua enfermidade. Era natural que ele se comovesse tanto, vendo-te o corpo reduzido a frangalhos, mas não está preparado para compreender um sentimento puro. Reconfortar-se-á muito depressa. Amor iluminado não é para qualquer criatura humana. Conserva, portanto, o teu otimismo. Olha essa frase. Amor iluminado não é para qualquer criatura humana. Realmente, né? Nós aqui ainda tão imperfeitos, né? Vamos continuar. Poderás auxiliá-lo sem dúvida muitas vezes, mas no que concerne a união conjugal, quando puseres excursionar as esferas do planeta em nossa companhia, já o encontrarás casado com outra. Admirado por minha vez, notei a surpresa dolorosa de Heloísa. Não sabia convalescente como portar-se ante a serenidade e o bom senso da avó. Será possível? A genitora de Lísias esboçou um gesto extremamente carinhoso e falou: Não sejas teimosa, nem queiras desmentir-me. Vendo que a enferma parecia tomar atitude íntima de quem deseja as provas, a senhora Laura insistiu muito meiga. Não te recordas da Maria da Luz? A colega que te levava flores todos os domingos? Pois nota, quando o médico anunciou em caráter confidencial a impossibilidade de restabelecer-te o corpo físico, Arnaldo, embora magoado, começou a envolvê-lo em vibrações mentais diferentes. Agora que aqui estás, não demorarão muito as resoluções novas. Ah, que horror, vovó! Horror de quê? É preciso te habituares a considerar as necessidades alheias. Teu noivo é homem comum, não está alertado para as belezas sublimes do amor espiritual. Não podes operar milagres nele, por muito que o ames. A descoberta de si mesmo e a apanágio de cada um. É verdade, né? Isso aqui ela está certíssima. Arnaldo conhecerá mais tarde a beleza do teu idealismo, mas por agora é preciso entregá-lo às experiências de que necessita. Não me conformo, clamou a jovem chorando. Justamente Maria da Luz, amiga que sempre julguei fidelíssima. A senhora Laura, todavia, sorriu e falou cautelosa. Não será, porém, mais agradável confiá-lo aos cuidados de uma criatura irmã? Maria da Luz será sempre tua amiga espiritual, ao passo que outra mulher talvez te dificultasse mais tarde o acesso ao coração dele. Eu estava eminentemente surpreendido. Heloísa prorrompera em soluços. A bondosa senhora percebeu-me a intranquilidade e, no propósito, talvez, de orientar tanto a neta quanto a mim, esclareceu sensatamente. Sei a causa do teu pranto, filhinha. Nasce da terra inculta, do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente vaidade humana. Entretanto, a vovó não te fala para ferir, mas para acordar. Ela está aconselhando muito bem, né? Enquanto Heloísa chorava, a mãe de Lísias convidava novamente à sala de estar, considerando que a doente necessitava de repouso. Ao sentarmos, falou em tom confidencial. Minha neta chegou profundamente fatigada. Prendeu o coração demasiadamente nas teias do amor próprio. A rigor, o lugar dela seria em qualquer dos nossos hospitais. Entretanto, o assistente colseiro julgou melhor situá-la junto ao nosso carinho. Isso, aliás, é muito do meu agrado, porque minha querida Teresa, sua mãe, está a chegar. Um pouco de paciência e atingiremos a solução justa, questão de tempo e serenidade.
bem explicadinho, né? Essa questão para a moça, né? Porque a gente tem que desapegar de tudo, né, meus amados? Para não ficar sofrendo na espiritualidade quando desencarna, né? Tem que ser assim. Bom, então agora nós vamos iniciar o capítulo 20, que tem o título Noções do Lar, Noções de Lar. Desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntei curioso: desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim, vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender às esferas mais altas. Como é um local de transição, é assim, né? Então, mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à Terra. A interlocutora esboçou uma face muito significativa e acrescentou: o lar terrestre de há muito, se esforça por copiar nosso instituto doméstico, mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a mondar o terreno dos sentimentos. Invadido pelas ervas amargurosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Quando regressei do planeta pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido, fui levada a ouvir um grande instrutor no Ministério do Esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. Não poderia dizer-me algo das lições recebidas? Indaguei com interesse. O orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela, fez-me sentir que o lar é como se for um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realização no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritualmente antes que corporalmente. Há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que, a rigor, o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente, onde, nas esferas do globo, o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimados partilhados? Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece decepcionada. Quando a esposa se cala, humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal dos seus trabalhos temporais. Nem o marido se resolve a segui-la no voo divino da ternura e sentimento, rumo nos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade e na vida íntima. Um faz viagens mentais de longa distância quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Se a mulher fala nos filhinhos, o marido excursiona pelos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. É claro que em tais circunstâncias o ângulo divino não está devidamente traçado.
Duas linhas divergentes tentam em vão formar o vértice sublime, a fim de contribuir um degrau na escada grandiosa da vida eterna. Mas tem ocasiões como essa agora que a gente está tentando mudar, né? Essa coisa está procurando ficar mais unido, né? Ter mais respeito, mais carinho, ter condições de ouvir o outro, né? Porque tem bastante tempo, né? Então é isso aí. Mas essa explicação da dona Laura está bem clara mesmo, né? Uma grande lição para nós, né? Vamos lá. Estes conceitos calavam-me fundo e sumamente impressionado observei. Senhora Laura, estas definições suscitam um mundo de pensamentos novos? Ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra! Questão de experiência, meu amigo, replicou a nobre matrona. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro das suas portas como em todo coração, com todo o coração e toda a alma. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram se mobilizando aos máximos recursos do espírito. E daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes. Mas logo que recebam a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam os corações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam. Não se entende. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Muito esclarecedor, né? Que lindo isso aqui, né? Tudo isso é pura verdade, aduzi comovido. Que fazer, porém, meu amigo? Replicou a bondosa senhora. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. A maioria é isso, é resgate mesmo, né? O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçosos sob algemas. Procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, continuou a genitora de Lísias. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária e irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens, por escritórios e gabinetes, onde se reserva atividades justas ao espírito masculino. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres: a enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, os serviços de paciência representam atividades às expressivas. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza das suas experiências. E a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração, fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra.
Como sustentar-se o rio sem a fonte? E como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? Não pude deixar de sorrir ouvindo a interrogação. A mãe de Lísia, depois de longo intervalo, continuou. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Entretanto, quando isso não acontece, tenho os meus deveres diuturnos nos trabalhos de enfermagem, com a semana de 48 horas de tarefa. Todos trabalham em nossa casa, a não ser minha neta convalescente, não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. 8 horas de atividade no interesse coletivo diariamente é programa fácil a todos. Sentir-me-á envergonhada se não o executasse também. Interrompeu-se a interlocutora por alguns momentos, enquanto me perdi em vastas considerações. Muito interessante, né? Esses 2 capítulos. Principalmente o 20, né? O que ela coloca na vida de um casal, na vida cotidiana, né? De um lar. Mas em 78 anos as coisas mudaram bastante, né? E agora, com a nova geração, talvez, né? As coisas vão se melhorar muito, né? O amor vai começar a aparecer mais no lar, né? Porque é a primeira escola, o lar, né? É a nossa escola de tudo, né? Até os 7 anos, ali nós reforçamos, né? O que trazemos da vivência reencarnatória e o que vamos aprender aqui, fica marcado até os 7 anos, né? Porque o processo da reencarnação é assim, até os 7, dos 7 aos 14, né? Na adolescência que começam outras transformações. Então vamos ficando por aqui. Eu agradeço, né? Por esse trabalho. Continue acessando o nosso canal, continue assistindo, inscreva-se no nosso canal. E que Deus continue nos amparando sempre, que assim seja. Até lá, meus amigos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site